Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela oportunidade que o Espírito Santo nos dá de mais uma vez podermos nos encontrar aqui na casa do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus porque o Senhor tem encontrado lugar no meu e no seu coração e tem ministrado sobre as nossas vidas a importância de estarmos aqui congregando. Ainda você que está aí congregando na sua casa, a sua casa é a casa do Senhor. Você é a igreja de Jesus Cristo, então receba a presença do Espírito Santo de Deus também sobre a sua vida, amém? E nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. Não fidelidade a nós, mas fidelidade ao Senhor. Porque vocês têm nos acompanhado também pelas redes sociais. E eu tenho certeza no meu coração que a palavra de cura tem chegado ao seu coração também. Glória a Deus. Amém? Nós vamos começar hoje a falar sobre desafio. Quem gosta de ser desafiado? Vou falar para vocês que vocês não estão vendo o pessoal aqui da igreja. As mãozinhas foram meio assim, ó. Ninguém gosta muito de desafio, não. Mas o Senhor vem trazer palavras de desafio para nós e nos mostrar que sermos desafiados por Ele é maravilhoso, porque Ele tem resposta para todos os desafios que Ele coloca sobre a nossa vida, amém? Então, se havia no meu coração e no seu coração qualquer tipo de restrição acerca de ser desafiado, começa hoje a colocar por terra em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6, para começarmos o nosso desafio. E enquanto você procura aí, nós vamos orar a Deus. Pai amado, nós damos graças ao Senhor de todo o nosso coração pela tua presença. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor, sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor se assenta ao nosso meio, faz morada ao nosso coração. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, para que você possa vir falar ao nosso coração esta noite, testemunhar a Tua palavra e fazer com que o nosso coração esteja preparado para Te ouvir e também para praticar tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar esta noite. Este culto é seu, meu Senhor, e todo louvor, e toda adoração, e toda honra, e toda glória possa chegar ao teu trono, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Amém? Achou Juízes, capítulo 6, versículo 15. Juízes, capítulo 6, versículo 15. O Senhor diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Só esse versículo. Amados, aí a história aqui de Juízes, né? Se nós formos ler aqui toda a história, todo o livro de Juízes, a gente vai se deparar por tentativas que o Senhor coloca homens ali, separado por Ele, homens e mulheres, né? Porque Gideão, ele vem aqui depois de Débora ter conseguido um concerto com aquela nação, e passado esse tempo de concerto, o povo volta a errar novamente, volta a sair da presença do Senhor novamente, e aqui, há cerca de 40 anos, eles estavam padecendo novamente por terem se afastado da presença de Deus. E se nós formos ver o livro de Juízes, é um tempo onde o povo viveu sem lei, viveu sem juiz, viveu sem profeta, viveu sem sacerdote. Juízes começa e termina dizendo que aquele povo não tinha uma direção de Deus, não tinha profeta, não tinha juiz, e eles faziam aquilo que agradava ao seu coração. Ou seja, eles estavam entregues às suas próprias vontades. Mas aqui, quando o Senhor vai até Gideão, é porque o povo clamou por Deus, o povo pediu para que o Senhor intervisse sobre a necessidade deles, porque o povo estava sendo assolado pelos seus inimigos. Então eu já começo aqui a introdução dessa palavra dizendo algo para mim e para você. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei a sua voz, né? Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu acho que não há tempo mais propício para nós vivermos este versículo em vida sobre as nossas vidas. E aqui Gideão, o povo aqui, estava vivendo esta condição, estava vivendo essa situação. E quando o Senhor vai até Gideão, e o anjo ali aparece, né, a Gideão, e o Senhor começa a conversar ali com ele, ele responde: como posso eu libertar o meu povo? Deus tinha incumbido Gideão a um desafio. Começa aqui o desafio na vida de Gideão. O Senhor não procurou o homem mais forte daquela nação, o homem mais preparado em guerra, o homem que tinha talvez mais renomes, o homem que tivesse talvez uma condição aparente melhor de ganhar aquela guerra, de lutar em favor daquela nação. Mas o Senhor vai atrás daquele que se sentia o pior, o menor, o inferiorizado. O Senhor vai atrás daquele que, humanamente falando, nem ele, não precisava nem eu e nem você julgar Gideão. Ele próprio já olhava para ele e já se sentia o pior de todos. Ele diz para o Senhor: como eu posso ajudar alguém se eu não posso ajudar a mim mesmo? Aí vamos fazer aqui uma análise, uma autoanálise, na verdade, sobre a minha própria vida e sobre a sua própria vida. Quando eu perguntei aqui, quem gosta de ser desafiado, nós não tivemos a mesma vontade de levantar assim as mãos, se eu tivesse perguntado assim: quem aqui gosta de ser abençoado? Rapidinho a gente levantaria as mãos, as pernas, seja o que for, todo mundo quer ser abençoado. Mas, amados, para conquistarmos as nossas bênçãos, nós precisamos vencer os nossos desafios. E o Senhor vai até Gideão, aquele homem que se achava menor do que todos, inferior a todos, incapacitado, para chamar ele para essa responsabilidade, para chamar a ele para este tipo de comprometimento. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, na minha vida, na sua casa, te convidando para um desafio. Te convidando para um desafio. Um desafio que não vai mudar somente a característica da sua própria vida, mas um desafio que vai mudar a sua nação, que vai mudar a sua casa, que vai mudar a sua parentela, que vai mudar a sua descendência. Não é algo que Deus quer fazer única e exclusivamente para mim ou para você, mas o Senhor quer alcançar gerações. Gideão, ele estava ali, se você ler aqui a leitura toda, né, e é uma leitura conhecida, muitos de nós já tivemos a oportunidade de ler, a palavra diz que ele estava malhando trigo no lagar. O que isso significa? Ele estava escondido dos inimigos. Ele estava no porão, fazendo um trabalho que era feito no sol, era feito por cima, era feito no terraço, onde todo mundo podia ver. Mas a palavra também diz que todas as vezes que os midianitas e os amalequitas viam a produção deles, viam as colheitas deles, eles iam como gafanhotos ferozes e saqueavam tudo o que eles tinham. Eles estavam cansados de trabalhar para o inimigo roubar a plantação deles. Eles estavam cansados de fazer, e o inimigo chegar e comer tudo daquilo que eles tinham feito. Será que a gente não acaba se encontrando dentro dessa história? Será que não existe épocas, tempos, sensações, dias na nossa vida, lutas na nossa vida que nós nos encontramos assim? Parece que trabalhamos, e nós não conseguimos comer do fruto do nosso trabalho. Parece que nós nos esforçamos e não conseguimos ver o resultado dos nossos esforços. Parece que nós procuramos andar na linha reta, fazer o que é correto, fugir da aparência do mal, mas parece que as janelas dos céus não se abrem sobre as nossas vidas. O que é que está acontecendo com Gideão? O que é que está acontecendo com aquela nação? Por que eles têm que malhar trigo no lagar? Por que eles têm que estar escondidos dos seus inimigos?
Por que aqueles inimigos conseguem autoridade sobre aquela nação? Porque não era só sobre a casa de Gideão. Porque o inimigo consegue saquear eles o tempo que eles quisessem, a hora que eles quisessem. Porque eles estavam debaixo de uma sentença, eles estavam debaixo de uma legalidade, eles estavam debaixo de algo que eles permitiram que acontecesse sobre a vida deles, porque todas as vezes que eles se afastavam da presença de Deus, os inimigos deles os atacavam. Eles já conheciam. E Gideão diz assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor é mesmo conosco, o que foram feitos das suas bênçãos? O que foram feitos das promessas que o Senhor fez aos nossos antepassados? E eu, quando leio essa passagem, eu às vezes me enquadro dentro dela, e eu sei que muitas vezes você se enquadra dentro dela, você lê Deus falando sobre as promessas que Ele tem sobre a sua vida, e você fala: Deus, se o Senhor tem promessas sobre a minha vida, aonde elas estão? Por que eu não estou vivendo elas? Porque as respostas que eu tenho para as promessas que o Senhor tem para a minha vida, é que fulano teve que esperar 40 anos, é que não sei quem teve que esperar 12 anos, e não sei quem teve que esperar 15 anos. Não. Por quê? Não porque eu não quero esperar, não porque eu não quero entender que o tempo de Deus é tempo perfeito para mim e para você. Mas, amados, uma coisa que nós precisamos aprender definitivamente é que Deus não nos chamou para padecer. Deus não nos chamou para nós ficarmos à margem, para ficarmos sem respostas daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a ter um diálogo com o nosso Deus e saber o que é que Ele quer de mim e de você. Gideão estava passando essa situação aqui por causa de uma nação. Não era só ele, não era só a casa dele. Uma nação havia se rejeitado a Deus. E a sentença estava sobre aquela nação. Mas eu posso procurar a minha particularidade com Deus. E o Senhor quer me desafiar, Ele quer te desafiar a entrar hoje no mundo espiritual e descobrir o que é que tem saqueado o trabalho das tuas mãos. O que é que tem roubado as suas orações? Por que é que você tem orado e as coisas não acontecem? Por quê? O Senhor disse para Daniel: Daniel, no dia que você orou, eu ouvi a sua oração, atendi e enviei a resposta. Amados, quantos dias demorou para vir a resposta até Daniel? A palavra diz que 21 dias. E que foi uma luta, uma guerra no mundo espiritual, até que a resposta chegasse até Daniel. E Daniel teve que entender que havia uma luta no mundo espiritual, retendo aquilo que Deus já havia liberado. Todas as vezes que você se posiciona, todas as vezes que você se rende ao Senhor e ora ao Senhor, o Senhor se inclina, responde às suas orações, mas às vezes ela não chega, porque ela está aqui, no mundo celestial. Há uma briga para roubar isso de mim e de você. E nós precisamos entrar nessa briga. Nós precisamos entender e entrar nessa briga. Porque aquilo que Deus liberou para mim e para você é meu e seu. As promessas não eram para os midianitas. As promessas não eram para os amalequitas. As promessas eram para o povo de Israel. Era para o povo de Deus, as promessas eram para eles. Eram eles que tinham que comer de tudo que eles plantassem. Era eles que tinham que beber de tudo que eles plantassem. Não as nações estranhas, não as nações que adoravam os falsos deuses. Mas aqui Gideão começa a perceber o quê? Que aquela nação estava adorando, a nação de Deus estava adorando os falsos deuses. Ele falou: Deus, eu sou o menor da minha casa. O Senhor falou: é com o menor que eu vou fazer. Sabe qual é o significado do nome de Gideão? É o nome que o Senhor quer me batizar e te batizar hoje. Guerreiro poderoso. A partir de hoje, você se chama guerreiro poderoso. Você se chama aquele que o Senhor escolheu para mudar a história de uma nação.
Você se chama aquele que o Senhor escolheu para mudar a história da sua casa, da sua família. Você se chama aquele que o Senhor escolheu para ir e levar avante aquilo que Ele tem para colocar nas tuas mãos. Guerreiros poderosos. Guerreiros poderosos. O primeiro desafio, começa aqui os desafios na vida de Gideão. Primeiro ele foi escolhido pelo Senhor, tudo muito bom, maravilhoso, igual o Senhor escolheu eu, escolheu você, nos deu essa oportunidade de sermos escolhidos por Ele, maravilha. E agora começa o desafio. O primeiro desafio que Gideão precisa vencer para começar a caminhar para essa vitória, ele precisa começar a acreditar nele. Ele precisa começar a acreditar nele. Você precisa começar a acreditar em você. Você precisa olhar para você e saber que você é um homem, que você é uma mulher, que você é um jovem, uma jovem que foi escolhida pelo Senhor para mudar a história de uma nação. Comece a acreditar em você. Eu acho que os amalequitas chegavam lá no lagar e falavam assim, não precisava mais nem bater o pé. Falava assim, Gideão, já separou as sacas aí para a gente levar? O negócio já estava fácil ali. Já catava todos os alimentos, todos os suprimentos, colocavam nas costas, nos animais e levavam embora. E Gideão e o restante da nação ia chorar, ia falar, meu Deus, de novo, levar a nossa comida, levar a nossa bebida. E talvez você viveu até o dia de hoje desta forma. Você tem visto o inimigo levar, saquear aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, os seus esposos, as suas esposas, o seu trabalho, o seu estudo. Você tem visto o inimigo saquear aquilo que Deus te deu, e você está achando que você é inferior, e o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite, guerreiros poderosos, se levantem, porque eu sou com vocês. E é maravilhoso, amado. Sabe por quê? Porque quando Gideão falou assim, Deus, eu não tenho desse tamanho, sou o pior da minha casa. O histórico meu é terrível. O Senhor não falou assim, então, Gideão, vamos fazer assim, vamos preparar você. Você vai para uma academia de lutas, depois você vai aprender a lidar com as espadas, depois você vai aprender a lidar com as armas poderosas. Então, vamos preparar você para ser um grande guerreiro. Não. O Senhor falou para Gideão, é assim? Pouquinho? Vai nessa sua força. É um pouquinho só que você tem? Vai com um pouquinho que você tem. Tem conhecimento? Não tem? Não sabe por onde? Vai com isso aí. Ah, sou pequena, parece que não entendo. Vai com isso aí. É com um pouquinho. Vai na sua pouca força. Vai na sua pouca força. O Senhor não fala assim, não, você tem que ser forte, você tem que ser um Golias. As pessoas têm que olhar para você e têm que se sentir amedrontado. Não, é na sua pouca força. O primeiro desafio de Gideão é começar a confiar nele, é saber que ele foi separado pelo Senhor, é saber que existe uma história através da vida dele. E eu vou dizer uma coisa para você, Gideão poderia falar, não vou e não quero. Você pode falar isso também. Você também pode falar isso. Mas você não pode questionar a Deus de que ele não te deu a vitória. Você não pode olhar para o outro do lado e falar assim, nossa, deu a vitória para aquele ali e não deu para mim, porque aquele ali foi na pouca força dele. E o Senhor está te mandando ir na sua pouca força. Está mandando você ir no pouco que você tem. É no quê? O pouco que você tem é o quê? Quando o Senhor visitou a viúva, disse, eu não tenho nada, meu Senhor, a não ser uma botija de azeite. Não tenho nada. Fazer aqui, comer e morrer, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. O Senhor disse o quê? Comece a tomar emprestado. Que do seu nada eu vou transformar muito. O pouco que você tem, eu vou fazer um montão. O pouco que você é, eu vou abalar as nações. Com nada que você se sente, eu vou quebrar as barreiras.
E o Senhor começa a levantar esse desafio na vida de Gideão e traz esse desafio na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo tempos onde Satanás tem feito assim para mim e para você e a gente tem dito, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Ai, não posso fazer nada, não tenho capacidade, não tenho força, não tenho direção, não tenho nada. Glória a Deus que eu e você não podemos fazer nada, porque o Senhor disse, através da vida do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, se vocês pensam que é com a força de vocês que vocês fazem alguma coisa, vocês estão enganados. Porque quem faz por vocês sou eu. Vocês não conhecem nada, vocês não têm sabedoria de nada, sou eu que sou a sabedoria de vocês. Sou eu que sou o braço forte de vocês. Por um acaso Daniel sabia que as bênçãos dele estavam retidas lá no mundo espiritual? Ele só sabia que não tinha chego as bênçãos. A resposta não chegou. Mas o Senhor disse, Daniel, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi. E enviei lá uma milícia de anjos. Os meus anjos mais fortes, eles travaram uma batalha espiritual para liberar a bênção que era sua. E nós precisamos começar a enxergar dessa forma. E falar para Deus, Senhor, na minha pouca força, na minha pequenez, no meu nada, naquilo que eu não tenho quase para oferecer ao Senhor, começa a liberar aquilo que eu já orei a Ti. Começa a entrar no mundo espiritual, onde as minhas mãos não alcançam, onde eu não alcanço, e começa a matar os midianitas, os amalequitas, aqueles que têm se levantado contra a minha vida. Porque a minha casa é sua. Porque os meus filhos são seus, porque o meu esposo é seu, porque a minha esposa é sua, porque a minha empresa é sua, e há algo retido no mundo espiritual. E nós precisamos começar a entrar. A luta não é contra a carne e contra o sangue, não é? E às vezes nós estamos lutando com os credores. Estamos lutando com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o vizinho, com a vizinha, com quem quer que seja. E o Senhor está nos ensinando, vai lutar no mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente só luta se for espiritual. Então comece hoje a ser espiritual na presença de Deus. Gideão, ele estava ali. Não era nada, ninguém, ele mesmo falou com a própria boca dele, e o Espírito de Deus foi até ele, o Senhor enviou o anjo e falou, eu escolhi você. Por que é que você acha que você tem que ser super-homem ou super-mulher para que o Espírito Santo de Deus te escolha? O Senhor te escolheu da forma com que você é, do jeitinho que você é, com aquilo que você tem para apresentar, com aquilo que você tem para oferecer, com isso que você tem para começar. É dessa forma com que o Senhor te escolheu. Porque do pequeno Ele faz grande. Porque Ele faz dessa forma. Depois de você ler toda a história de Gideão aqui, você vê que ele venceu de uma maneira honrosa a luta contra os midianitas e os amalequitas. O Senhor diminuindo o número de soldados, diminuindo o número de soldados, diminuindo o número de soldados, para Deus mostrar para ele que Deus era o braço forte dele. E eu preciso entender, você precisa entender. O primeiro desafio que o Senhor lança para mim e para você essa noite. Comece a se reconhecer a quem você é. Chega. Satanás tem colocado na minha boca e na sua boca. Ai, poxa, não consigo fazer nada. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer aquilo. Não vou para lugar nenhum. Ah, para mim não dá certo. Ah, para mim. O que é isso? Você é cristão, você é filho do Deus Altíssimo. A pastora disse hoje aqui, você é filho do dono do ouro e da prata. E eu não estou dizendo isso somente para bens financeiros, não. Eu estou dizendo isso para todas as áreas da minha vida e da sua vida. O que é a sua necessidade hoje? O que é que você precisa que Deus vença por você? Ele vence por você, mas só se você levantar e falar, eu vou na minha pouca força. Eu vou na minha pouca força porque eu sei que o Senhor vai à minha frente. Mas nunca mais permita que Satanás coloque nos seus lábios o que ele colocou aqui nos lábios de Gideão. Como o Senhor pode me escolher se eu sou o pior daqui?
Dá mais uma voltinha aqui, anjo, e vê que você vai achar gente mais capacitada, gente mais forte, gente melhor do que eu. E aí, se me chamar, eu até vou ajudar, mas não me coloca nessa responsabilidade, não. E o Senhor está querendo honrar a sua vida através daquilo que Ele quer fazer através de você. As pessoas conseguem te enxergar, as pessoas conseguem ver o valor que há em você, mas você não consegue ver. Você não consegue ver. A primeira barreira, o primeiro desafio que o Senhor lança para mim e para você essa noite. Comece a se enxergar como quem você é. Coitado é o diabo que já tem sentença de inferno. Acabou para ele. Eu e você não. A sentença que está sobre mim e sobre você é vida eterna. É um novo céu e uma nova terra. E é também comer o melhor desta terra. Eu quero insistir para este tempo. Eu quero insistir para essa terra. Eu quero insistir para os dias de hoje. Para que você viva o melhor do Senhor nos dias de hoje. Mas você precisa deixar que Deus lance esse desafio sobre a sua vida, igual Deus chegou até ali Gideão e falou: Gideão, chega aqui, tem um desafio para você. E o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: guerreiro poderoso, guerreira poderosa, eu tenho um desafio para você. Então não faça como Gideão, porque se você for ler a história de Gideão aqui, você nunca mais vê ele falando assim: ah, não, eu não tenho capacidade. Depois que o Senhor falou isso para ele, ele falou assim: então tá bom, pai, o Senhor vai comigo? Então tá bom, posso tirar a prova do Senhor? Então tá bom, como é que eu vou fazer? Nada do que o Senhor pediu para ele, ele renunciou mais. Ele foi para frente. E ele não teve nada mais, nada menos do que vitória. Que é o que Deus tem para mim e para você. E tem mais um desafio. Depois de Gideão ter aceitado esse primeiro desafio, ele ia para a parte 2 da história dele. Havia mais um desafio para ele cumprir. Havia mais um desafio para ele poder passar por cima. Aquela nação estava entregue à idolatria. Aquela nação estava entregue à prostituição, aos maus costumes. Aquela nação estava presa às sentenças terríveis. A primeira sentença estava sobre a vida de Gideão, porque ele falou: eu tenho medo. Ah, tenho medo. Quantos de nós não conseguimos dar um passo, amados, porque nós temos medo? E às vezes, se for perguntar para mim e para você: medo do quê? Você não sabe explicar. Você sabe que o sentimento é de medo, porque você conhece que o sentimento é de medo. Mas você não consegue explicar. Você vai, anda na montanha russa, fica de ponta cabeça, dá cavalo de pau, você faz qualquer negócio. Mas quando se trata do mundo espiritual, quando se trata da sua vida espiritual, você tem medo. Você tem medo. E você não sabe aonde é que está esse medo. Muitos de nós estamos aprisionados em sentimentos de inferioridade. Nós somos inferiorizados por nós mesmos. Pode vir a nação, vir falar para mim e para você: nossa, como você fala bem, nossa, como você canta bem, nossa, como você louva bem, nossa, como você toca bem, nossa, como você dança bem. Pode vir a nação falar. A gente olha no espelho e fala: nossa, não sei cantar, nossa, não sei tocar, nossa, um sentimento de inferioridade terrível. Você olha e você deseja ser o outro. O tempo todo você deseja ser o outro. Como eu queria ser igual fulano de tal. Nossa, como eu queria ser igual fulano de tal. Um sentimento de inferioridade terrível. E o Senhor te chamou com aquilo que você tem. Com aquilo que Ele deu para você. Nós fomos ministrados no domingo que Timóteo tinha uma timidez terrível para lidar com o povo, para guiar uma igreja, para levantar sacerdotes, levantar pessoas que iam acompanhá-lo na caminhada, mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele foi. Ele não desistiu. Existem muitos de nós que temos o sentimento de incapacidade. Você se sente incapaz de qualquer coisa. Se alguém fala assim para você:
Você pode, por favor, no domingo, ministrar a palavra? Pelo amor de Deus, aí não. Aí me chama para fazer qualquer coisa. Não, sou incapaz de fazer isso. Você pode, por favor, orar por aquela pessoa ali, que está necessitado de oração? Não. Chama aquela irmã ali, que ela é irmã de oração. Eu não. Sou incapaz de fazer isso. E isso eu estou falando aqui na igreja, na vida espiritual, mas você se sente incapaz na sua vida secular também. Você é desafiado em alguma coisa onde você trabalha, você acha que o outro é capaz, você não. Se fulano tivesse aqui, ele faria. Com certeza ele saberia fazer. Eu acho que eu não sei fazer. Você nem tentou. Eu acho que eu não sei fazer. Você se sente incapaz. Se sente incapaz de tudo. Até das coisas mais bobas você se sente incapaz. Eu sempre contei aqui para vocês que da minha dificuldade, eu não sou dotada na culinária, mas na minha dificuldade de fazer bolo. Meu Deus do céu, eu comprava a caixinha de bolo, onde vai escrito, põe 2 ovos, põe a manteiga, bate tudo, põe no forno e está pronto. E o diacho não saía. O que é isso? Eu me sentia frustrada o tempo todo que eu ia fazer um bolo e acontecia isso. Pois um dia eu orei a Deus e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, nem que seja só esse, eu preciso fazer um bolo. Não é possível que eu seja incapaz de fazer um bolo. E eu orei, eu falei, eu quero fazer um bolo, Deus, eu quero fazer um bolo, é só o que eu preciso, fazer um bolo. Eu nem sei se o resto da nação se alegrou, mas eu me alegrei quando eu abri meu forno e vi aquele bolo bem grandão. Quando eu tirei ele lá de dentro e cortei e ele estava fofinho, eu nem sou amante de bolo, não gosto, sim, mas eu me alegrei demais. E eu vou falar para vocês, eu faço bolo todo dia? Não faço. Eu queria saber que eu era capaz de fazer um bolo. E eu sou capaz de fazer. E ainda que eu tenha que orar no pé do fogão antes de começar a fazer o bolo, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque quem me capacita é o Senhor. Você se sente incapaz porque você quer fazer com a sua força. Porque você quer fazer do seu jeito. Porque você quer fazer como você gosta. Mas precisa ser do jeito que o Senhor manda você fazer. Do jeito que o Senhor te dá direção para fazer. A gente precisa começar um tempo de comunhão com Deus. E aí, todos esses sentimentos e muitos outros sentimentos que nos aprisionam, têm nos levado, sabe para onde? Para o porão de Gideão. Lá onde malhava o trigo no lagar. O inimigo já nem procura mais eu e você lá em cima. Ele já sabe até o endereço aonde ele vai. Aonde está ele e ela? No porão. Já vai direto saquear o nosso armazém no porão. Porque todos esses sentimentos têm nos levado para o porão. Mas quando chegou isso ao entendimento de Gideão, quando o Senhor o desafiou a quebrar isso sobre a vida dele, nunca mais Satanás encontrou Gideão no porão. Todas as vezes que ele se levantou para guerrear, porque ele se levantou para guerrear contra Gideão, mas ele estava lá em cima, pronto para a batalha. E é assim que Deus vai colocar a minha vida e a sua vida, lá em cima, prontos para a batalha. Mas ele precisou enfrentar esse último desafio. Ele precisava destruir toda a idolatria que havia no meio daquele povo. E a idolatria era a consequência de todos esses sentimentos ruins dentro dele. Aquele povo, aquela nação, elas estavam apegadas a um Deus, né? Deus Baal, Asterote, que é um Deus que faz tudo. É o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, é o Deus do amor, é o Deus da herança, é o Deus de tudo para eles. E o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que tinha um Deus, estava adorando aqueles deuses, estavam abrindo brechas na sua vida, dando legalidades a Satanás, dando legalidades. E talvez Gideão, como Deus encontrou o coração de Gideão, ele não era um homem que adorava ao Deus Baal.
E aí você pode perguntar, poxa vida, por que Gideão estava na mesma condição daqueles homens? Porque havia uma legalidade sobre aquela nação. Satanás podia mover naquela nação, porque o povo daquela nação estava dando essa autoridade a ele. Mas o Senhor usa aquele único homem para quebrar. Fala, vai lá, destrói os postes ídolos, derruba aquelas estátuas, coloca tudo no chão. Coloca tudo no chão. E foi exatamente isso que Gideão fez, amados. A palavra de Deus diz que ele temeu fazer isso durante o dia. Mas de noite ele foi lá. Chamou alguns homens da sua confiança. E destruiu todos os altares de Baal que estavam levantados na nação de Israel. E o Senhor me chama essa noite, te chama essa noite, para destruir tudo aquilo que você levantou na sua vida como um altar. Talvez você possa dizer para mim assim, eu não tenho nenhum santo na minha casa. Não tenho nenhum anjinho lá. Não tenho nada assim que possa simbolizar um Deus de Baal. E eu quero dizer para você que a idolatria, que você dar honras a quem não merece honras, que essas legalidades podem estar sobre a sua vida, não só através de um santo, de uma imagem. Mas existem outras consequências. Aqueles homens adoravam se prostituir. E eles diziam que fazia parte do ritual da adoração deles. Eles adoravam sacrificar, passar os seus filhos pelo fogo. Porque eles diziam que fazia parte do ritual da adoração deles. Eles adoravam a contemplar a deusa Diana como a deusa da fertilidade, uma mulher audaciosa, uma mulher que era vista, a imagem dela era vista como alguém que agradava aos olhos dos seres humanos. E tudo isso ia dando legalidade, tudo isso ia dando espaço para que Satanás pudesse mover sobre aquela nação, ia cativando cada dia mais, ia alienando cada dia mais, ia cercando cada dia mais aquela nação. E quando a gente vai se deparar com aquela nação, cada um tinha um carrapecho, como diz a irmã Rosilda. Cada um tinha um carrapecho. Um tinha medo, outro tinha inferioridade, outro tinha depressão, outro tinha síndrome de pânico, outro tinha sentimento de incapacidade, outro tinha traumas, outro sofreram situações, ouviram palavras que mataram a sua vida espiritual. Outros nasceram dentro daquela condição e não achavam que não tinha mais esperança para eles. Outros vieram do tempo de bonança, vieram do tempo de Débora, do tempo que Débora restituiu aquela nação através da ajuda do Senhor, mas se perderam nos costumes, se perderam na caminhada, não viviam mais o primeiro amor, deixaram que os falsos deuses entrassem no coração deles novamente, se acostumaram a viver desta forma. E às vezes eu me acostumei a viver assim, às vezes você se acostumou a viver assim. A gente acha que é assim mesmo. Você acredita que às vezes nós não somos abençoados pelo Senhor e nós olhamos para Deus e falamos assim, é a vontade de Deus. E Deus diz que para mim e para você que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É contraditório. É contraditório. Se Deus diz que é bom, perfeito e agradável, Ele não tem nada menos do que é bom, perfeito e agradável para mim e para você. E você sabe por que isso? Porque é uma cegueira espiritual. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Há uma cegueira espiritual na minha vida e na sua vida. E nós precisamos hoje quebrar esses altares. Nós precisamos hoje quebrar essas legalidades. Nós precisamos hoje falar como o profeta disse, Senhor, me traz à memória aquilo que pode me trazer esperança. Começar a pedir para que o Espírito Santo de Deus comece a revelar ao meu coração e ao seu coração aonde é que você e eu temos dado legalidade para que Satanás impeça a minha e a sua oração de ser atendida e ser ouvida.
Porque há uma luta ferrenha contra mim e contra você. Porque o apóstolo Pedro diz que Satanás está ao meu derredor e ao seu derredor como um leão buscando me tragar e te tragar. Então a luta é triste, a luta existe, é verdadeira. Só que nós precisamos começar a quebrar os postes ídolos da nossa vida. Começa a denunciar. Começa a dar nomes. Começa a dar nomes, Senhor. Há uma idolatria no meu coração e eu a rejeito essa noite. Há um bem maior no meu coração, Deus, e eu rejeito ele esta noite. Há algo que eu tenho valorizado mais do que a Ti dentro de mim, Senhor, e eu rejeito esta noite. Deus, há um sentimento de inferioridade dentro de mim e eu rejeito esta noite. Há um sentimento de incapacidade dentro de mim e eu rejeito esta noite. Começa a colocar por terra todo o altar que se levantou na sua vida durante a sua caminhada. Talvez alguém disse para você, sabe o quê? Se contenta só com isso mesmo. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não se contenta só com isso, porque o que Deus tem para mim e para você é além do que os meus olhos e os seus olhos viram. Não se contenta só com isso. Só que as armas são de Deus, mas o Senhor quer dar na minha mão e na sua mão, para a gente poder guerrilhar e ir no inferno e saquear aquilo que Satanás tem roubado de mim e de você. Nós vamos ser um povo que vai gozar do melhor dessa terra, porque nós vamos aceitar o desafio que o Senhor coloca sobre as nossas vidas hoje. E nós vamos começar a quebrar. Não olhe mais para a sua vida e ache que é normal isso. Ah, é normal. Ah, o que tem fazer isso? Ah, também, qual o problema viver assim? Nós aderimos a andar de forma errada na presença do Senhor como se fosse normal. A fazer aquilo que a gente quer como se fosse normal. Aquele povo estava lá, ó. Todo dia de culto de Baal, a nação de Israel ia toda lá se prostrar a Baal. Por quê? Porque ele faz chover, porque ele faz sair sol, porque ele faz... Qual é a sua necessidade? Começa a renunciar. Começa a renunciar. Começa a renunciar aquilo que você achava que era a sua necessidade, que era a sua confiança. E começa a colocar a Deus como primícia sobre o seu coração. Renuncia o medo. Renuncia o egoísmo do seu coração. Renuncia, sabe o que? Tem pessoas que elas se acham superiores a todo mundo. Começa a renunciar isso. Começa a falar para Deus, Senhor, só existe um que é superior e é o Senhor. Esse sentimento de incapacidade que você olha para as pessoas e diz assim, Senhor, eu queria ser igual a esse fulano de tal. Começa a renunciar isso. E começa a falar para Deus, Senhor, eu te louvo por quem eu sou e por aquilo que o Senhor colocou sobre mim. E na minha pequena força, eu vou vencer os midianitas que têm se levantado contra mim. Porque nós somos esta nação que o Senhor escolheu. Nós somos esta nação que o Senhor chamou para guerrilhar contra esses midianitas. E nada menos do que vitória é o que Deus tem para mim e para você. O Senhor vai nos levar à vitória. Comece a aceitar hoje o desafio que o Senhor começa a colocar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Virão mais desafios, virão. Mas a gente já começa com esses primeiros que o Senhor colocou sobre nós. Toda vez que a sua boca for querer denunciar que você é incapaz, que você tem medo, que você é inferior, você já começa a falar, não sou. Não sou porque o Espírito que Deus me deu não foi um espírito de covardia. O Senhor me deu um espírito de ousadia. Começa a falar para você mesmo. Foi um espírito de ousadia que o Senhor me deu. E Gideão se levantou com esse espírito de ousadia. Destruiu os altares. Destruiu tudo aquilo que impedia aquela nação de prosperar. Destruiu tudo aquilo que impedia aquela casa de andar. E você precisa destruir todos os altares que você tem construído ou que alguém construiu, porque não foi Gideão que construiu, mas ele derribou. Se alguém construiu um altar dentro da sua casa, dentro do seu negócio,
dentro da sua família, dentro da sua parentela, começa a quebrar hoje este altar. Começa a colocar o Senhor no senhorio deste altar. Começa a colocar o Senhor no lugar aonde é dele. Aonde é dele. Às vezes a gente olha para uma sentença, uma pessoa e fala, meu Deus, coitado. Ai, Senhor Jesus. Começa a mudar a estratégia dessas palavras. Começa a usar de ousadia, colocar as tuas mãos, há poder nas tuas mãos. E começa a profetizar tempo de vida, tempo de vitória. Começa por você. Começa por você. Eu vou pedir para que você se coloque de pé e nós vamos orar a Deus. E nós vamos pedir para o Senhor que o Senhor tire de nós hoje todo esse espírito de covardia, de inferioridade, de incapacidade. Nós vamos falar para Deus que nós aceitamos o desafio que Ele lançou sobre nós. E assim como Ele foi com Gideão, nós cremos que Ele será conosco. E a nossa vitória não é nada menos do que a nossa vitória. Deus, nós estamos aqui hoje como a Tua igreja. E talvez até o dia de hoje, Senhor, era assim que nós nos sentíamos. Talvez até o dia de hoje, Senhor, era essas as pronúncias dos nossos lábios. Nós falávamos a Ti todos os dias isso. Nós nos sentíamos incapazes. Nós nos sentíamos inferiores. Nós nos sentíamos menores, Senhor. Existia um sentimento de medo dentro de nós. Existia uma idolatria dentro de nós, Senhor, que tem roubado a nossa vida espiritual. Nós temos sido pessoas egoístas, Senhor, porque a idolatria, ela gera, Senhor, um egoísmo dentro de nós. Nós temos sido pessoas amantes de nós mesmos, Deus, porque a idolatria, ela causa, Senhor, esse sentimento próprio por nós mesmos. Senhor, nós temos sido egocêntricos, Pai. Sabe por quê? Porque a idolatria, ela causa isso dentro do nosso coração, Deus. Pai, o medo, Senhor, o medo, ele tem nos impedido de prosseguir. O medo, ele tem nos impedido de ver o que é que o Senhor tem de tão grande para fazer por nós. Nós não queremos ousar estar na Tua presença, porque nós temos medo do que é que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Deus. Nós temos medo de confiar, Senhor, plenamente em Ti. Nós temos medo de vencer a multidão. Nós temos medo, Senhor. E nós precisamos que o Senhor arranque esse medo do nosso coração. Nós temos dúvida, Deus, diante de um Deus que tem operado tão grandemente entre nós. Ainda há dúvida, Senhor. Existe dúvida em nós, Pai, de que se verdadeiramente somos chamados pelo Senhor, se verdadeiramente Tu tem obras grandes para fazer nas nossas vidas, há dúvida em nós, Senhor. E Tu não operas na dúvida, Deus. Senhor, nós idolatramos, Pai. Quantas vezes idolatramos os nossos negócios, as nossas casas, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos, Deus. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós colocamos o Senhor em segundo plano. Nós construímos um Deus, um altar, Senhor, e todos os dias estamos prostrados diante dEle. E nós não nos prostramos diante do Senhor, Criador do céu e da terra. Ah, Deus, mas nós queremos renunciar a tudo isso hoje diante do Teu altar. Queremos dizer ao Senhor que nós não precisamos disso. Nós não queremos mais isso, Senhor, para a nossa vida, Deus. Mas o que nós queremos, Pai, é sermos usados na nossa pouca força, Deus. Naquilo que nós temos de melhor, Senhor, que é a sinceridade e a gratidão para entregar a Ti. E que o Senhor possa quebrar, Senhor, os nossos cativeiros esta noite. Que o Senhor possa nos encher da autoridade do Teu Santo Espírito. Que flua dos nossos lábios, Senhor, palavras, Senhor, corretas. Palavras de paz, palavras boas, palavras de autoridade, Senhor. Que o nosso coração se encha de autoridade. Que o nosso coração se encha de desejos novos, de vontades novas, de planos novos, de sonhos novos, Deus.
Ah, Senhor, e que o inimigo das nossas almas nunca mais, Senhor, nunca mais possa saquear, Senhor, aquilo que o Senhor já entregou, Senhor, para nós, que é a unção do Teu Santo Espírito. Deus, porque o inimigo tem roubado, Senhor, a alegria de crentes. Tem roubado a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, do coração dos Teus escolhidos, Pai. E eu quero denunciá-lo diante do Teu altar, Senhor. Tu ainda és o nosso advogado, Deus, e eu preciso que o Senhor advogue a nossa causa. Nós somos um povo, Senhor, que está aqui esperando, Senhor, pelo Teu agir no nosso meio. E nós somos fracos, mas nós somos dependentes de Ti, porque sabemos que a nossa força está em Ti, meu amado. Então vem, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, e nos socorre. Vem nos tirar, Senhor, desses sentimentos, Pai, e nos dá uma fortaleza dentro de nós. Assim como o Senhor olhou a Gideão, olha para cada um de nós, Senhor, esses guerreiros que estão aqui, essas guerreiras que estão aqui, que estão nos acompanhando, Senhor, nos seus lares. Entra dentro desses lares, Senhor. Entra, Deus, e começa a mudar a história, assim como o Senhor mudou a história da vida de Gideão. Assim como o Senhor mudou a história daquela nação através da vida daquele homem, Pai. Muda, Senhor, muda as nações. Existem lares aqui, Senhor, representados como nações, Deus. E eu peço que o Senhor mude a sentença. Pai, a palavra que foi lançada, Deus, eu quebro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Deus. Porque eu sei que não há nada mais, Senhor, nada menos, Deus, do que palavra de paz, Senhor. Do que palavra de bênção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Deus, e eu quero chamar a Tua presença sobre cada necessidade. Nós estamos aqui hoje diante da Tua presença, dizendo ao Senhor, Pai, nós aceitamos o desafio. E nós vamos cumpri-lo, Senhor, com excelência. Porque nós sabemos que o Senhor vai estar à nossa frente, Deus. E eu quero declarar, Senhor, sobre a Tua igreja, que as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão, Senhor. Porque aqui está a igreja de Jesus Cristo, Deus. E a Tua palavra, ela me diz isso, que a porta do inferno não vai prevalecer, Senhor. Então eu declaro sobre cada vida, Senhor, cada vida que aqui está e que está nos acompanhando nas redes sociais, Senhor. Eles são as Suas igrejas, Deus. E as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a vida deles. Porque o Senhor tem vitória, Senhor, para o Teu povo, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor, amados.